Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, Voando Graças ao Amor. Muito tempo atrás, depois de o mundo ser criado, houve um dia, numa tarde de céu azul e calor ameno, um encontro entre Deus e um de seus incontáveis anjos. Deus estava sentado, calado, sob a sombra de um pé de jabuticaba. Lentamente Deus erguia as mãos e colhia uma ou outra fruta. Saboreava sua criação negra e adocicada. Fechava os olhos e pensava, permitia-se um sorriso piedoso, mantia seu olhar complacente. Foi então que nas nuvens, um de seus muitos arcanjos desceu e veio em sua direção. O arcanjo tinha asas lindas, brancas, imaculadas. Ajoelhou-se aos pés de Deus e disse-lhe: Senhor, visitei sua criação como pediu. Fui a todos os cantos. Estive no sul, no norte, no leste, no oeste. Vi todas as coisas. Observei cada uma de suas criaturas humanas e que cada uma das pessoas sobre a terra tem apenas uma asa. Nós, anjos, temos duas. Podemos ir até o amor que o Senhor representa sempre que desejarmos. Podemos voar para a liberdade sempre que quisermos, mas os humanos, com uma única asa, não podem voar. Não podem voar com apenas uma asa. Deus, na brandura de seus gestos, respondeu pacientemente ao seu anjo: Sim, eu sei disso. Sei que fiz os humanos com apenas uma asa. Intrigado com a consciência absoluta de seu senhor, o anjo queria entender e perguntar-lhe: Mas por que o Senhor deu aos homens apenas uma asa, quando são necessárias duas asas para voar, para ser livre? Conhecedor que era de todas as respostas, Deus não teve pressa para falar. Comeu outra jabuticaba, escura e suave, e então respondeu-lhe: Eles podem voar sim, meu anjo. Dei aos humanos apenas uma asa para que eles pudessem voar mais e melhor que eu ou vocês, meus arcanjos. Para voar, meu amigo, você precisa de duas asas. Embora livre, sempre estará sozinho, talvez na mesma maneira que eu. Mas os humanos com sua única asa, precisarão sempre dar uma asa para alguém, a fim de terem suas duas asas. Cada um deles tem, na verdade, um par de asas, uma outra asa em algum lugar do mundo que completa o par. Assim, eles aprenderão a se respeitarem, pois, ao quebrarem a única asa de outra pessoa, podem estar acabando com as suas próprias chances de voar. Assim, meu anjo, eles aprenderão a amar verdadeiramente outra pessoa e entenderão que somente permitindo-se amar, eles poderão voar, tocando a mão de outra pessoa em abraço correto e afetuoso, eles podem encontrar a asa que lhes falta e poderão finalmente voar. Somente por intermédio do amor irão chegar até onde estou, assim como você, meu anjo. E eles nunca estarão sozinhos quando forem voar. Deus silenciou, o anjo compreendeu o que não precisava ser dito, e assim sendo, no fim deste conto, espero que um dia você encontre a sua outra asa, para finalmente poder voar. É um conto, né? Até quando bate assim naquilo que a gente acredita, aí não fica difícil da gente falar. Uma que eu não acredito em Deus humano. Se falasse aqui Jesus, até toparia. Mas Deus não é humano. Eu não consigo, né, retratar, me portar a Deus como se fosse uma pessoa, um humano. Ele não é. Então, assim, os textos, eles sempre vêm para dar pra gente um ensinamento. O ensinamento que eu creio que esse texto está querendo dar, que foi onde você pensa que vai? Olha o Mike querendo sair aqui. Vem aqui, vem pra cá. Bom, enfim, se tratasse de Jesus, Jesus é humano, né? Mas se tratando de Deus, Deus não é humano. Então já começa por aí. Então a gente pega textos como esse para pegar o melhor deles e dar como ensinamento à criança, que o canal é voltado para a educação. O que a gente pode pegar aqui? A questão do amor, do respeito ao próximo, que nós precisamos do outro para que a gente também possa voar.
Ou seja, a gente aprende com o outro coisas que nós não sabemos, que completa a gente, de forma que a gente continue a nossa vida, a nossa jornada, desenvolvendo potencialidades, qualidades, através do convívio com as pessoas, nós nos tornamos pessoas melhores. Então, ponto. Isso seria o recado do texto. Mas vamos voltar de novo a essa questão do Deus aqui, né? Comendo jabuticaba de forma humana. Quando a gente pegar um texto como esse e levar para uma sala de aula e trabalhar com a criança, aí alguns professores falam, eu não vou trabalhar porque tem que trabalhar a questão da religiosidade. E a questão da religiosidade a gente não pode tocar. A gente pode tocar com respeito. Com respeito a gente pode tocar. Nesse momento aqui, você pode fazer uma roda de conversa para você entender o que se passa na cabeça do seu aluno. E aí, gente, vocês acreditam que Deus seja um homem, que ele come jabuticaba? Vocês acreditam que Deus fala ao homem diretamente? Vocês acreditam que Deus criou anjos, esses anjos têm asas? Vocês acreditam em asas nos anjos? Vocês acreditam que a gente tem uma asa? Como que vocês acreditam a respeito disso? E deixar a criança colocar sua religiosidade. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já tive uma aluna que era da Umbanda. Na verdade, ela ia porque a mãe obrigava ela a ir naquela época. Hoje ela é da Umbanda mesmo, mas na época ela ia por obrigação. A mãe colocava uns turbantes nela, umas coisas que faziam parte dos rituais deles e mandava para a escola. Chegava na escola, a criança dava risada dela, porque tudo que é diferente primeiro causa esse impacto, o da risada. A criançada é imatura. Quando a gente dá risada à toa, é porque significa que a gente é bobo, que a gente é imaturo. Eu sempre falei isso para meus alunos. Vocês dão risada porque vocês são bobos. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente não dá risada, a gente respeita. E o respeito exige um pouco de seriedade. Então, quando ela vinha daquela forma, eu trabalhava toda a molecada para receber ela bem, para entender que é rito dela, que ela precisava utilizar aquilo, né? E conversava com a família, se havia possibilidade de diminuir a assiduidade dela daquela forma na escola, porque fazer educação física, por exemplo, com turbante na cabeça, não dá equilíbrio para poder correr. Então, tinha algumas coisas assim que fugia das condições de uma escola para ela, né? E aí, se deixasse ela sem fazer educação física ou qualquer outro trabalho de dança, por exemplo, né? Isso cai como uma discriminação. Então, e ela fazer com toda a dificuldade no mundo também não era legal. Então, a gente sempre tentava entrar no meio termo. Mas mesmo assim, um dia eu peguei essa criança, né? Ela não desenvolvia de jeito nenhum, não aprendia a ler e escrever, não tinha ânimo para as coisas. Até a chamada, as crianças falavam, fulana veio, professora, porque ela não respondia nem presente. Ela foi se fechando, até que eu resolvi, vou colocar no vespeiro. Eu trabalhei em religiosidade. Eu trouxe padre para fazer palestra, eu trouxe espíritas, que era um coral de espíritas, que fizeram coral e falaram mais ou menos como é que era a doutrina espírita. Espírita, que eu falo é espírita, né? Porque muita gente faz confusão de espírita e espiritualista. Espírita segue Jesus e estuda Allan Kardec. O espiritualista tem vários tipos de espiritualista, desde o budismo até Umbanda, Candomblé, Quimbanda e assim por diante. Então eu trouxe uma pessoa que era da Umbanda para poder falar sobre a Umbanda, que era espiritualista, trouxe uma que era evangélica, que falou dentro da doutrina evangélica, né? Um pouco no geral, porque cada religião, cada igreja evangélica, mesmo sendo, né, protestante, cada uma tem uma visão, uma interpretação bíblica diferente, mas tem a base, né? O comum. E assim como tem a católica, que é protestante, não, católica apostólica romana, e tem aquela ortodoxa, né? Então, tem a mesma católica, mas de linhagem ali diferente, algumas coisas diferem. Então, eu fui trazendo algumas pessoas de religiões diferentes e fazendo palestra, né? Dando aquela pincelada de como é aquela religião para todos os alunos. Isso eu fiz para avisar aquela aluna, para ela se firmar, para ela ver que ela está dentro de um contexto religioso e que está tudo certo. Não tem nada de errado, os ritos dela, é a crença dela, está tudo certo. Só que no meio do projeto a menina falou assim, professor, eu não quero ser espiritualista. A minha mãe me obriga a ir, mas eu vou com a minha tia na igreja evangélica e eu me sinto muito melhor lá na igreja evangélica. Aí dentro desse projeto que eu estava desenvolvendo, eu chamei os pais também para assistir palestra.
Essas palestras, meus parceiros eram nota 1000, gente. Eram pessoas assim maravilhosas. O respeito impera em qualquer, né, setor. Mas nesse setor da religião precisa ver que coisa mais linda, a união de todos, para que aquelas crianças pudessem ter uma estrutura, uma base, um entendimento para escolher os seus caminhos e que os pais deveriam respeitar os gostos das crianças. Apesar de serem crianças, eles tinham já aquele direcionamento para determinado tipo de religião e que tem que ser aceito pelos pais. Né? O que importa é ter uma religião, não importa qual seja. Desde que fale de Jesus, siga Jesus e faça o bem, tá tudo certo. E aí nós fizemos aquele trabalho tanto voltado para as crianças como para os adultos, para os pais. Quando a mãe dessa menina participou do projeto, que ela viu, né, o questionamento das crianças, dos parceiros em relação aos gostos, aquela tendência que cada um tem religiosa, essa mãe percebeu que a menina tem uma tendência muito mais para protestante, né, evangélica, do que para a questão espiritual, da espiritualidade ali, né, do espiritualismo. E aí a mãe respeitou aquele momento e deixou ela frequentar a igreja junto com a tia. E ela ficou assim por anos. Aí depois se tornou mocinha, tudo, e ela quis voltar para a Umbanda. Ou seja, sabe aquela sementinha que você planta e fica ali, uma hora ela germina? A semente que a mãe plantou na menina germinou. Então, pegar um texto como esse e você questionar as crianças, não você impor, você questionar as crianças, fazer um levantamento, vai fazer você conhecer melhor o seu aluno. Então, um texto como esse aqui, eu aproveitaria mais para isso. Agora, a questão de, né, da asa é muito figurado, muito. Eu não estou vendo asa nenhuma aqui. Né? Então, é muito figurado. Eu acho que fica muito distante da realidade do aluno. Então, trabalhar um texto desse para levantar a questão da religiosidade e entender como que é a crença do seu aluno dentro de um respeito, sem impor, né? Sem esse negócio de você chegar lá e falar, não, mas tal religião é a melhor, porque aquela prega Jesus, a outra não prega Jesus. Tem algumas pessoas que, por eu ser espírita, né? Às vezes aparecem pessoas que falam assim, quando você vai se apresentar para alguém, a pessoa fala assim, eu sou cristã. Aí você não, né? Você é espírita. Eu falo, ué, mas eu não sou cristã por quê? Não, porque cristã é só aquele que está dentro da igreja evangélica. Não. Cristão. A palavra cristão vem da palavra Cristo. Qualquer pessoa que segue Cristo é cristão. O cara pode não frequentar igreja nenhuma, religião nenhuma. Mas se ele faz o bem, se ele pratica o bem, se ele tem dentro do espírito dele aquela crença em Jesus e ele tenta seguir Jesus, independente de se ele pisa ou não dentro de uma igreja, o cara é cristão. Cristão é o cara que segue Cristo. Ah, não, isso não está escrito na Bíblia. Opa, a Bíblia foi escrita por homens. E ela é lida e interpretada por homens. Eu não vejo Deus descer na terra e fazer isso. Então, assim, eu não levo em debate esse tipo de coisa. Quando alguém vem tentar me colocar numa situação do tipo, você não é, eu falo, opa, eu sou. Se eu não faço maldade, se eu procuro fazer o bem, se eu procuro seguir o mestre, se eu procuro, dentro dos seus ensinamentos, fazer o melhor que eu posso, não que eu consigo, né? Mas o que eu posso. Se eu estou nessa jornada tentando seguir os passos do Cristo, eu sou cristã. E eu não admito que ninguém me diminua, que ninguém venha duvidar daquilo que eu tenho fé. Ninguém precisa ter a minha fé. Eu tenho isso, basta. A única coisa que o outro tem que ter comigo é respeito. E na questão da religiosidade, o pessoal fala assim, não se deve debater futebol, religião, política. Debater, convencer o outro, não. Mas colocar a sua opinião, sim. A partir do momento que você quer controlar o outro com a tua opinião, não tem democracia, não tem respeito. Agora, quando você coloca a sua opinião, o outro coloca a dele, e alguém entra ali no meio de campo e faz um equilíbrio, né? Na política precisa. Precisa do poder legislativo, precisa do judiciário, precisa do moderador. Precisa. Não dá para ser assim, eu faço a lei e ela já vai acontecer. Ela tem que ser votada, né? Ela tem que ser debatida, tem que ser colocado os argumentos, mas não de querer, a gente vê aí um querendo bater no outro para convencer, não.
É argumento. Eu vou argumentar e o meu argumento vai ser avaliado. E essas pessoas que vão avaliar é que vão definir se o meu argumento está correto ou não e se aquilo vira lei ou não. Dentro da religiosidade, o meu argumento é que me faz bem, o seu argumento é que te faz bem. Então, você fique no seu e eu fico no meu. Não, aquele negócio das pessoas baterem na porta de casa para ficar convencendo você aí na igreja delas, eu não acho certo. Agora, tem pessoas que batem na porta de casa e falam, olha, hoje eu vim te trazer uma mensagem. Então, você lê depois. Ou seja, ela está deixando você ter o livre-arbítrio para querer ou não ler aquilo. Agora, a pessoa que vem para convencer, você é espírita, então, mas você está no caminho errado, você sabe disso, né? Isso aí não está escrito na Bíblia, isso aí é falta de respeito. Então, na sala de aula você pode trabalhar todos esses pontos. Isso você pode. E isso não dá problema. Agora, dá problema sim. Você é um professor que é católico, por exemplo, e chega lá e começa a dar ensinamentos da católica para os seus alunos. E o aluno que não é católico, como é que fica? Eu já tive aluno testemunha de Jeová. O testemunha de Jeová não comemora nem o aniversário dele. Nenhum tipo de comemoração ele faz. Nem o aniversário dele ele faz. Então, na sala de aula, o professor de fundamental tem aquelas plaquinhas lá, aniversariantes do mês. A gente canta parabéns toda vez que tem aniversário na sala de aula. O testemunho de Jeová não bate parabéns lá, não canta parabéns. Aí eu vou obrigar ele, se eu fizer isso, é desrespeito. Dia de Páscoa, a gente faz aqueles coelhinhos, aquelas coisinhas para dar de presente para a criançada. O testemunho de Jeová não leva. Ele não gosta dessas coisas, ele não cultua. E aí eu vou fazer o quê? Não, mas eu fiz pra você, se você não levar é discriminação da minha parte, então eu fiz pra você. Então o que eu fazia com o meu aluno? Você quer que eu faça pra você? Você quer levar chocolate pra sua casa? O chocolate eu como, professora, pode comer, mas comemorar a Páscoa a gente não comemora. Então tá bom, então toque o seu chocolate. E o coelhinho eu não te dou. Pronto. É respeito. É isso que a escola tem que aprender, né? Que essas questões têm que ser trabalhadas sim, mas sem impor, sem militância lá dentro, colocando, induzindo a criançada a acreditar no que o professor acredita. O professor não foi feito para impor ideias, ele foi feito para fazer com que o aluno pense, para que o aluno por si só ache soluções. Quando o professor de matemática dá um problema, ele dá a resposta? Não dá. Ele faz o aluno pensar em como que ele vai atingir a resposta daquele problema. É o único professor que é respeitado na escola, se vocês forem ver. É o professor de matemática, porque é o cara que realmente faz pensar. Mas nem os professores de filosofia hoje em dia faz pensar, porque o de filosofia já chega lá, então, segundo fulano de tal, ele dizia kkkkkk. Pronto, quando você começa a dar risada do autor que você está falando, você já está desprezando o autor. Você faz o aluno desprezar aquele autor. Você está induzindo o aluno a uma resposta. Isso não é ser professor. O professor verdadeiro é aquele que faz o aluno refletir e buscar o seu caminho. Eu fazia projetos sobre profissão com os meus alunos, eu falava assim, o que você quer ser quando crescer? Né? Eu quero ser polícia, eu quero ser professor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu trazia todos os especialistas que eles diziam que eles queriam ser quando crescer para fazer palestra. Então, eu entrava na minha sala policial, professor, médico, veterinário, tal, fazia palestra, falava, tem que estudar isso, tem que fazer isso para ser médico. Você vai enfrentar coisas boas, coisas ruins. O aluno ficava ali. Teve um período que eu tive uma turma que era assim, todo profissional que entrava na sala, eles mudavam de profissão. Eles começavam com aquela base, que eles deram a resposta, e eu fui buscar lá os profissionais. Mas cada profissional que eu trazia um veterinário, todo mundo queria ser veterinário. Chegava na outra semana, vinha uma enfermeira, todo mundo queria ser enfermeiro. Eles começavam a mudar as ideias porque eles viam, através das possibilidades, outras chances, outras ideias do que eles queriam ser. E a criança muda de ideia o tempo todo mesmo. E isso é fascinante. Porque já pensou assim, entra na escola e fica, eu vou ser servente de escola. Não desmerecendo, a gente precisa de uma servente de escola, mas poxa, você está estudando, você tem possibilidade de ser um diretor de uma escola, por exemplo. Né? Então, não ser mandado, mas mandar. Ou então você ser um chefe de seção, onde você vai mandar em pessoas que fazem a limpeza. Geralmente o pensamento vem sempre na base, né? E nós precisamos de trabalhadores de base, não estou dizendo que não estou desmerecendo a classe. Mas eu estou dizendo assim, está estudando, você tem possibilidade de mais, vai para mais.
nem que você seja menos. Eu estudei, fiz pós-graduação e o raio de um monte de complementação, mas eu nunca quis deixar de ser professora, eu sempre fui professora. Então, a questão não é você, eu quero ser muito. Eu posso estudar muito e não querer chegar lá naquele muito, como aconteceu comigo. Mas o importante é que você não fique pensando só no... tem um ditado que fala assim, se você tem dois, você tem um. Se você tem um, você não tem nada. Né? Então, sempre você tem que pensar para mais. Isso não é orgulho, egoísmo, isso daí não é ganância, isso daí é visão. Você tem uma visão ampla. Dessa visão ampla, você pode pegar o que te cabe, desde o macro até o micro. Você que escolhe. Agora, o duro é quando você não escolhe, quando você não tem uma visão mais lá na frente. Né? É só isso aqui e acabou. Não, eu me formei Fundamental 2, eu mal sei ler e escrever, então eu tenho que pegar na vassoura. Vai trabalhar descontente. Então, eu vou pegar na vassoura, mas eu sou chefe de seção se eu quiser. Só que eu não quero, eu quero pegar na vassoura. Então, é uma coisa que eu quero, eu vou com prazer. E isso eu sempre fiz com a criançada, em termos de profissão, em termos da sua religiosidade. Todos os temas que eram picantes para alguns professores, para mim era normal. Sexo na sala de aula, vamos falar de sexo, mas dentro da reprodução, dentro de um respeito do corpo humano, dentro da moral de princípio. E isso é nortear a criança. Não é determinar, mas é nortear. Você vai norteando e ela vai se colocando diante desse norte que ela vai recebendo. É isso que é a construção do ser. Aí vem a Emília Ferreira lá atrás e fala construtivismo. A criança faz o que quer. E os professores acreditaram no faz o que quer. Não é faz o que quer. A criança te dá uma luz do que ela quer. E você vai dar um norte. Você vai dar condições para que ela se desenvolva. Ah, mas 40 crianças, 16 salas, eu vou conseguir fazer isso? Consegue sim. Basta o professor ser um cara empenhado, ter sensibilidade, ter conhecimento, não ser um cara que tenha esse negócio de eu vou impor. Porque a partir do momento que você impõe o seu conhecimento, fica aquela coisa da formação. Formado, forma, quadrado. Ninguém pode sair daquilo. E isso não é desenvolver a mente, isso não é você aprender, você se desenvolver, não é. Isso é limitar. E isso a gente não quer. Na educação a gente tem que estar sempre mexendo no vespeiro, faz parte.